Olá, povo de Deus! Começamos a nossa transmissão, hoje dia 9 de julho. Vamos chegando aí, vamos chegando aí. Boa noite, você que está chegando, já vai dizendo aí, cheguei Brasil. Diga aí, cheguei Brasil. Dani entrou, Carla entrou, da onde vocês são? Vão colocando aí enquanto o pessoal está entrando. Uau! Dri entrou, Luiz Rogério entrou, Agostinho entrou, Raquel, Jane, vocês são seguidores? Vocês são mentorados? O que vocês são? Boa noite, Orlândia, Lucimara, da onde você é? Da onde você é? Vamos dizer boa noite aí, de onde você fala? De onde você fala? Vamos energizar o canal aí, hoje vai ser fantástico. Vamos falar, o amor de Deus me salvou. De onde você é? Encantado. Ceará, boa noite. Boa noite. Belo Horizonte, Zona Leste, Agostinho, Zona Leste. Guarujá, São Paulo. Gente, hoje a live é aberta, gratuita para todos, mas quem não ficar à vontade, se não fizer sentido para você, não fique na live. Nós estamos falando sobre, nós estamos essa semana falando quem sou eu, parte 1, parte 2, quem foi Jesus Cristo, ou quem é Jesus Cristo, e hoje nós vamos falar do amor de Deus. Boa noite, de onde você é? Itapetininga, quem é meu mentorado já sabe, entra falando de onde é. Cascavel chegou, a Lúcia, lá de Cascavel, a Lúcia que cuida da minha saúde, obrigado Lúcia, tá muito bom. Goiânia, Ubatuba, Guariba aqui pertinho de Ribeirão Preto, Centro do Zeca. Eu queria saber o que é esse Centro do Zeca, onde fica esse Centro do Zeca? Isso ficou na minha cabeça outro dia. Espírito Santo está aí, Arapongas, Fortaleza, Torres, São Borja, Rio Grande do Sul. Fala para mim onde fica esse Centro do Zeca aí, o que é esse Centro do Zeca? Que estado é isso aí? Londrina chegou também, cheguei Brasil, João Lisboa, Maranhão, São Mateus, São Paulo, Ribeira do Pombal, Bahia. Olha o pessoal chegando aí, vamos ver se já tem um número legal aqui, tem um número legal para a gente já começar. Centro do Zeca, Amarante, Maranhão, Centro do Zeca é no Maranhão, Amarante, Maranhão, legal, Maranhão. Itu, São Paulo, Gama, Distrito Federal, Salto Grande, boa noite, boa noite, boa noite. Quem está na fé aí, Sete Quedas, Mato Grosso do Sul, é gente do país inteiro, é gente do país inteiro. Gratidão a você que está colocando o coraçãozinho aí, isso ajuda o meu canal, põe o dedão aí, o dedinho aí, enquanto o pessoal está chegando, dá o like aí, que isso ajuda o meu canal. Gratidão a você que está presenteando. Faz tanto tempo que eu não faço live aqui no TikTok, que agora que eu vi aí, presenteador, primeiro presente, presenteador, presente. Gratidão a você que ajuda o meu canal, viu? Muito obrigado. Vamos lá, graças te dou, Criador, porque o Senhor sempre nos ouve. Graças te dou, porque o Senhor sempre fala conosco. Nós conectamos o nosso espírito ao seu espírito. Nosso espírito comanda a nossa mente, o teu espírito comanda o nosso espírito, que comanda a nossa mente comanda o nosso corpo, e a nossa palavra, ela gera vida, nós aprendemos a gerar vida. Chegou o Brasil, vamos começar, vamos falar do amor de Deus. Bom, quantos estão aqui que assistiram a live, a primeira live, quem sou eu, quem é Jesus Cristo? Quem já sabe quem é, quem já sabe quem é Jesus Cristo? Coloca aí para mim saber quem está sabendo o que eu estou falando. Ok, vocês sabem que Jesus é o nosso irmão mais velho, nosso mano que se entregou por nós. Ele veio conectado com Deus e a missão dele é, primeiro, nos salvar. Segundo, resgatar a autoridade do homem na terra, tomar o governo do homem para a terra de novo. E o terceiro, que foi nos salvar, né, nos religar com Deus,
tomar o governo da terra para o homem novamente, e terceiro, nos dar conhecimento para a gente fazer tudo que ele faz. Tudo que ele fez, ele disse: vocês podem fazer tudo que vocês quiserem, vocês podem fazer tudo que eu faço. Hoje eu quero falar para vocês do amor de Deus. Primeira coisa, vou perguntar de novo, eu sempre pergunto, que é para você mesmo gravar no seu subconsciente. Quantos de vocês mudaram a partir do momento que começaram a ter a mentoria, a ter a palavra? Quantos mudaram? Quantos mudaram? Você pode não ter ainda a mansão, você pode não ter ainda cocriado o seu carro, mas quantos mudaram? Quantos mudaram? Quantos já são nova criatura, nova pessoa? O que mais me interessa é isso, porque se você é nova pessoa, o restante fica fácil. O restante fica fácil. O que eu acho sobre vícios do jogo? Está desesperado? Você está viciada? Se você tem alguém na família viciado, faz afirmações, faz afirmações. Nós temos a tendência de nos viciar em qualquer coisa. Bom, vamos lá, depois a gente vai falando aqui. Faz as afirmações aí, gente. Você está engatinhando, mas está começando. Logo você está mudado. Todo mundo que começou aqui comigo, no mínimo já mudou o seu eu, né? Já mudou. Muda tudo por dentro. Se você mudar por dentro, tudo muda fora. Assim como é em cima, é embaixo. Assim como é no céu, na mente de Deus, né? Tem que ser na nossa mente. E sendo assim, tudo muda. Hoje eu quero falar sobre a salvação e o amor de Deus. Uma coisa é você governar na terra, outra coisa é você ser salvo. Tem uma coroa aqui, ó, proposital. A Bíblia diz assim: guarda o que tem para que ninguém tome a sua coroa. A Bíblia explica a própria Bíblia. A coroa é para quem governa. A coroa é para quem governa. A coroa é para quem governa. Então nós sabemos que quem governa os seus pensamentos, os seus sentimentos, é mais forte do que uma pessoa que toma uma cidade inteira. Se você governa os seus pensamentos, os seus sentimentos, você é perfeito, você não tropeça na fala, você não fala coisas erradas, você não gera morte. O apóstolo Tiago diz que aquele homem que não tropeça em palavra, ele é perfeito. Quem é perfeito? É Deus. Deus não fala nada errado, Deus não fala nada que gere morte, ele só fala coisa que gere vida. O universo está sempre expandindo, sempre em movimento, e você também tem que estar em movimento, expandindo. Mas a Bíblia diz: não, guarda o que tem, que é a sua fé. A Bíblia diz, a Bíblia explica a própria Bíblia: essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então a fé é a sua coroa. O que te dá coroa, o que te dá governo é a fé, é a crença. Quando você crê que você pode tudo, quando você está conectado com Deus, você crê que tudo é possível para você, ninguém te derrota. Escreve aí: ninguém pode me derrotar. Ninguém pode me derrotar. Escreve aí, escreve: ninguém pode me derrotar. Ninguém pode me derrotar. Essa é a fé que vence o mundo, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então a coroa não é a salvação. Os religiosos dizem assim: guarda o que tem, você pode perder a sua salvação. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Você pode perder o governo, olha só, olha que revelação. Você pode perder o governo da sua vida, mas a sua salvação você não perde. E eu vou te explicar logo por isso. Ninguém pode me derrotar. Ninguém. Se você tiver isso na sua cabeça, se você tiver conhecimento, ninguém te derrota. Ninguém. Mas vamos falar: salvação é uma coisa, governo é outro. O governo da sua vida você pode ter, mas se você não tiver salvação, você vai governar a tua vida, mas não vai ser salvo. A salvação, você pode ter a salvação e não governar a sua vida. Agora, quando Jesus veio aqui, ele veio para que você governasse a sua vida e tivesse salvação. Ele disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância.
E eu vou falar hoje aqui para vocês. Eu vejo na internet muita gente falando um monte de coisa, falando que Deus não existe, falando que, que Jesus é fictício, que o Espírito Santo é fictício, tal. Eu sigo a Bíblia. A Bíblia diz que Deus existe, eu já tive experiência, eu sei que Deus existe. Mas uma querida aí falou assim, e o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Então, quem quer saber? Há uma confusão na nossa mente, porque a gente fala Deus, o Pai, Jesus, o Filho, o Espírito Santo. O que é cada um? Vocês já sabem quem é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a palavra de Deus, é o verbo de Deus, que foi colocado dentro de um corpo, e ele se tornou semelhante aos homens, e ele, como homem, ele fez tudo aquilo. Ele resgatou a autoridade do homem na terra, porque a terra foi dada aos homens por 6.000 anos, e o homem deu para o diabo. Jesus veio, tomou a chave do diabo, tomou a autoridade do diabo e devolveu para o homem. Então, nós podemos governar a nossa vida. Isso você já sabe. Agora, e o Espírito Santo? Bom, o Benny Hinn, todo mundo já ouviu falar do Benny Hinn, é um pastor americano, muito controverso, mas ele fez uma analogia muito interessante sobre Deus. Preste atenção, para você nunca mais esquecer. Porque Deus é um só. Né? Deus é um só. Jesus saiu de Deus. Eu também saí de Deus. Diga aí, eu saí de Deus, eu vim de Deus. Você veio de Deus. Olha que coisa louca. A nossa mente, às vezes, ela fica confusa, porque você veio do seu pai e da sua mãe, o seu corpo. Mas você, a sua energia, o seu espírito veio de Deus. Você veio de Deus. Jesus também veio de Deus. Então o Benny Hinn fez uma analogia muito interessante, uma comparação muito interessante. Vocês sabem o Sol? O Sol é uma estrela, é uma massa muito condensada de energia. Esse é o Sol. Só que nunca ninguém viu o Sol. Nunca ninguém foi lá no Sol. Prazer, Sol. Nunca ninguém viu o Sol. Você vê a luz do Sol. Jesus é a luz. Nunca ninguém viu Deus, mas nós vimos Deus através de Jesus. Quando Jesus veio aqui, ele era tão conectado com Deus, que tinha hora que você não sabia se era ele que estava falando ou se era Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Eu preciso tomar cuidado, porque é uma live aberta, às vezes as pessoas não entendem o que eu estou falando. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Estão entendendo, né? Eu não vou desvirtuar a live aqui, mas quem me segue já está entendendo todas essas coisas que você está perguntando aí. Bom, vamos lá. Então, o Sol é uma massa condensada de energia. Ninguém nunca viu o Sol, mas nós vemos a luz do Sol. Quando amanhece, você vê a luz do Sol. Jesus é a luz de Deus. Nós nunca vimos Deus. Deus é energia, Deus é uma massa condensada de energia, mas ele habitou em Jesus, ele habita em você. Por isso tem um vídeo da Marlene aí que diz, eu vi Deus, ela fala tão macio, eu vi Deus na esquina, eu vi Deus no ônibus, é isso mesmo. Então, você nunca vai ver Deus pessoalmente, a massa de energia fantástica, sabedoria infinita, mas nós vimos Jesus. Então Jesus é a luz do sol. E o Espírito Santo? O Espírito Santo é o calor. A gente não vê, a gente não conhece ele, mas ele é como fosse o calor. A gente percebe o Espírito Santo. O Espírito Santo é a energia de Deus, é a energia do próprio Deus. Mas assim, para a gente ter uma leve ideia do que é Deus, ninguém sabe muito bem como é Deus, porque Deus é energia, mas assim, para a gente entender. Tá? Então, o que acontece? O que aconteceu? Olha, a Bíblia diz assim, vou dar um pouquinho só de teologia para vocês. A Bíblia diz que quando o homem pecou, ele ofendeu a criação, ele ofendeu o Criador, ele ofendeu todo o universo. Quando ele deixou de acreditar, porque assim, olha assim, Deus é a verdade absoluta. A Bíblia diz que nele não há variação de luz, não há variação de nada. Ele é reto, ele é a verdade. O homem disse que Deus era mentiroso. Quando ele
desobedeceu a Deus e obedeceu o diabo, ele chamou Deus de diabo, ele chamou Deus de mentiroso. Isso foi uma ofensa universal. Então, ao homem estava ordenado morrer, ele teria que morrer, ser extirpado. Mas Deus amou o homem de tal forma, porque nós somos uma parte dele, ele tinha que resgatar esse homem. E então, a Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz: por um homem, pelo primeiro Adão, entrou a morte no mundo. Não tinha morte no mundo, não tinha doença, não tinha tristeza, não tinha depressão, para vocês terem uma ideia, não tinha nem essas plantas ruins, como é que fala? Não tinha espinhos, não tinha abrolhos, não tinha veneno, não tinha nada disso, só nascia coisa boa. Não tinha nada ruim no mundo. Mas Adão ofendeu a Deus e por ele entrou o pecado. Quando entrou o pecado em Adão, eu disse para vocês que Deus só fez 2 homens na terra. Ele fez Adão, mas toda a humanidade estava dentro de Adão. Toda a humanidade, até hoje e até o fim do século, estava dentro de Adão. Como? Através de sementes. Todos os espermatozoides que estavam em Adão passaram depois para outro, uma infinidade de espermatozoides. Todas as sementes dos homens estavam dentro de Adão. Deus só fez um homem e colocou dentro dele toda a humanidade. Então, quando Adão pecou, entrou a morte em Adão e toda a humanidade que estava dentro dele foi contaminada com esse pecado. Então, o pecado, ele trouxe a morte. Entrou o pecado e a morte. A morte é tudo que há de ruim na nossa vida, entrou com o pecado. Por isso, a nossa mente ficou desconectada. Quando nós nascemos de Adão, nós nascemos desconectados. Isso vocês já sabem. Jesus nasceu conectado, porque ele não é filho de Adão, ele é o segundo homem. Ele é o segundo homem, ele é o segundo Adão. Então, se por um homem entrou a morte, pelo segundo Adão entrou a vida. Olha que coisa maravilhosa. Pelo segundo Adão, que é Jesus, entrou a vida. Se pelo primeiro homem entrou a morte, o castigo para o homem e toda maldade, toda impiedade, pelo segundo Adão, que é Jesus, entrou vida, vida com abundância, saúde eterna, todas as bênçãos de Deus entrou novamente por Jesus. Só que eu tenho que crer nisso. Quando eu creio nisso, o que a Bíblia diz? A todos quanto creram, em quem? Em Jesus, creram no quê? No que ele falou, ó, eu vim para fazer tudo isso. Quando você crê nisso, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Não servos de Deus, filhos de Deus. Até a época de Jesus, os homens eram servos de Deus, eles serviam no templo, eles serviam, tinham que pagar, tinham que fazer oferendas, tinham que fazer sacrifício, tinham que fazer jejum, tinham que fazer um monte de coisa. Era um Deus pagão. Você sabe o que é Deus pagão? É quando você paga para ele para ter as coisas. Tinha que pagar o dízimo para o devorador não fazer nada. Era a crença da época, era o que tinha que ser feito para amenizar o pecado do homem. Mas Jesus veio, e quando Jesus veio, rompeu-se com toda a lei. Todo o Velho Testamento acabou em Jesus. O fim da lei é Cristo. Escreve aí, o fim da lei é Cristo. Está escrito isso na Bíblia, no Novo Testamento. O fim da lei é Cristo. Tudo que está no Velho Testamento, de leis e ordenanças, de mandamentos, o fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. Quando alguém disser para você, se você não der o dízimo, você vai ser pago, o fim da lei é Cristo, meu amigo. Eu não sou obrigado a fazer mais nada. Eu faço aquilo que eu quero com alegria, porque eu sou filho de Deus. O fim da lei é Cristo. A lei colocava você e eu como condenado. Quando Cristo veio, Gálatas 3,13, está escrito assim, Cristo, está escrito em Gálatas 3,13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós. Quando Jesus estava na cruz do Calvário, ele se fez pecado, ele não se fez pecador, ele se fez pecado. Quando Deus olhou na cruz, não viu Jesus, viu o pecado e despejou toda a sua ira sobre o corpo de Jesus, sobre Jesus.
a ponto de Jesus se sentir até separado de Deus. Ele disse, Eli, Eli, lama sabachthani, ou seja, Deus meu, por que me desamparaste? Porque ele ficou separado de Deus naquele momento. Foi o único momento que Jesus experimentou as trevas, porque ele ficou separado de Deus. E então a Bíblia diz que a Deus agradou moê-lo, ou seja, toda a ira de Deus, todo o castigo que estava sobre o homem, sobre mim, sobre você, veio sobre Jesus. E Isaías diz assim, olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos nele que nos agradasse. Ele era um homem de dores, ferido e oprimido. Ele tomou sobre ele as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Tudo isso já aconteceu, e Paulo vem agora e diz assim, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo os seus pensamentos mundanos ou humanos, mas segundo o Espírito é a palavra. Jesus disse, as palavras que vos falo são Espírito e vida. Agora não há nenhuma condenação para aqueles que andam segundo a palavra de Deus. Escreve aí, não há nenhuma condenação para mim mais, nenhuma condenação. Não há nenhuma condenação para mim mais, estou livre. Uhul! Coloca as suas mãos assim, ó, livres, de uma da outra, e diz, eu estou livre. Abra seus braços para o céu e diz, eu estou livre, não há algemas mais sobre mim. Quando alguém vier dizer para você que o diabo reina na sua vida, que o diabo manda na sua vida, você diz, pode mandar na sua, na minha não, ó, sou livre, Jesus me libertou. Eu estou livre, estou completamente livre. Eu acredito no que Jesus fez na cruz. Eu olho para a cruz e não sofro. Eu olho para a cruz e me alegro, porque Ele fez tudo isso por mim. Ah, mas você tem que sofrer por amor a Deus. Eu não, Jesus já sofreu por mim. Ele pagou as minhas dívidas, tudo que eu tinha que fazer, Ele fez por mim. Tudo que eu tinha que passar, Ele passou por mim. Jesus é maravilhoso. E a Bíblia diz, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você quiser, procura depois aí. E a Bíblia diz uma coisa, que a ira de Deus era tão grande, que veio sobre Jesus, mas era uma ira de morte. Mas a Bíblia diz assim, o amor é mais forte que a morte. Gente, escreve aí, isso é muito importante. O amor é mais forte do que a morte. O amor é mais forte do que a morte, para você entender o que Deus fez na sua vida. O amor é mais forte do que a morte. Escreve aí, o amor é mais forte do que a morte. O amor é mais forte do que a morte. A Bíblia diz que havia uma condenação sobre nós, mas Deus amou o mundo de tal maneira. Não sei se vocês entenderam. Mas Deus te amou de tal maneira, que Ele entregou o Filho dele para morrer na cruz no seu lugar. E Jesus te amou sem te conhecer, sem saber quem você é, sem você saber quem é Jesus. Ele te amou de tal forma que Ele se entregou por você. Ele chegou a dizer, Pai, é possível fazer de outra maneira? E o Pai disse, não é possível. Ele disse, então faça a tua vontade. Jesus quis sair fora, mas quando ele viu que não podia sair fora, que não tinha outra maneira, ele se entregou por amor, só por amor. E você nem sabia quem era Jesus, ele se entregou. Os religiosos falam muito do templo. O templo de Moisés e o templo de Salomão. Agora eu vou dar um pouquinho de teologia para vocês. O templo, as pessoas falam do templo e não entendem o que é o templo. O templo, ele representa o corpo humano, ele representa o homem. O templo de Moisés e o templo de Salomão tinha o alpendre, que era a área externa do templo, o lugar santo e o lugar santíssimo. Eram 3 compartimentos. O alpendre era o lugar público, onde qualquer pessoa podia entrar. O lugar santo era o lugar onde os sacerdotes, todos os sacerdotes podiam entrar. E o lugar santíssimo era só o sumo sacerdote que podia entrar uma vez por ano. Chama-se tabernáculo de Moisés. A palavra tabernáculo significa habitação. Deus tabernaculou conosco, Deus habitou no meio.
O tabernáculo ficava no meio do arraial, todas as tribos em volta e o tabernáculo no meio. Quer dizer que Deus está no nosso meio, Deus está dentro de nós. O tabernáculo significava isso, o templo também. Então, o alpendre, ou a área comum, é onde todos entram. Todos podem ter a informação que Deus é bom, que Deus existe. Todo mundo pode ir ali, todo mundo vai ali. Esse é o lugar externo, é o lugar do corpo humano que recebe informação, a consciência. A consciência, os sentidos. Todo mundo sabe que Deus existe, todo mundo sabe que Deus é, mas religiosamente, sabe superficialmente. É o alpendre, o lugar santo. Já é o lugar 3D, é onde as pessoas começam a entender quem é Deus, quem é Ele e tudo mais. O lugar santíssimo é quando você se conecta com Deus. Uau, que coisa fantástica! Que coisa fantástica! O tabernáculo ou o templo de Salomão tinha esse significado, significavam você. O templo significa você. Quando você não conhece a Deus, está no 2D, você tem experiências com Deus no externo. No externo, Deus faz milagre, Deus cura, mas você não sabe por quê, você não sabe como, você não sabe quem foi, você acredita num monte de coisa e não sabe nem quem é. Quando você vai para o lugar santo, é o seu 3D, onde você já começa a entender quem é Deus, você já começa a falar com Deus, você já começa a saber quem é Deus, você já começa a saber quem é você. E o lugar santíssimo é o seu 4D, quando você se conecta com Deus. Quando você se conecta com Deus, você é sumo sacerdote, você é governador, você é rei e você é recebido pelo Rei dos Reis. Que maravilha! Você pode entrar no lugar santo. Essa religiosidade que as pessoas não entendem, ela é significativa para nós que entendemos. O lugar santíssimo é quando você se conecta com a mente infinita, quando você está no 4D e você fala com ele, ele fala com você, a ponto de as pessoas falarem assim, caramba, parece Deus falando comigo. Não é parece não, a conexão é tão grande que já não é você mais quem vive, mas é Cristo, a palavra de Deus que vive em você. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Sabe que está no 4D, não é só para ter sua mansão, não é só para ter seu carro, não é só para ter sua saúde, é para entrar na presença, na conexão eterna com o Criador, falar com Ele, Ele falar com você. Alguns de vocês já tiveram essa experiência. Nossa, eu fui transportado para outro lugar, estava tão gostoso, estava tão lindo. Você entrou no lugar santíssimo, no lugar do Santo dos Santos, onde só o sacerdote pode entrar. Só o sacerdote pode entrar. Só o rei pode entrar para falar com o Rei dos Reis. Uau, isso é fantástico, isso é fantástico. Então, lá no lugar santo, lá no lugar santíssimo, tinha a Arca da Aliança. Quantos já ouviram falar da Arca da Aliança? Você vai saber agora o que é a Arca da Aliança. Quantos já ouviram falar da Arca da Aliança? Quantos já ouviram falar da Arca da Aliança? Já ouviram, né? Ok. A Arca da Aliança estava no lugar santíssimo. A Arca da Aliança significa Shekinah de Deus, ou seja, a presença de Deus. A energia total de Deus estava ali, representando o seu interior. É onde Deus está. Oh, que lindo, que maravilhoso, é onde Deus está. Jesus disse assim, aquele que me ama, que ama a palavra de Deus, não o homem narigudo, judeu, não, a palavra de Deus que estava dentro dele, aquele que me ama é amado do meu Pai. E eu e o Pai viremos e faremos nele morada. A Arca da Aliança está dentro de você agora. Mas o sumo sacerdote, quando o sumo sacerdote entrava lá no Santo dos Santos, havia a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. E o sacerdote tinha que entrar, primeiro ele jogava, sabe por que os padres ficam com aquele incenso? É uma imitação barata do que os sacerdotes judeus faziam. Para entrar no Santíssimo, eles jogavam fumaça lá dentro, porque havia uma crença que quem olhasse diretamente para a Shekinah, para a Arca da Aliança, para a energia de Deus, morria. Então o que eles faziam? Eles jogavam fumaça para contemplar Deus pela fumaça. Por quê? Porque o homem era pecador nessa época, ele não podia ver Deus. Agora você não tem mais pecado, porque Jesus pagou o seu pecado, agora você pode se conectar com Ele. Uhul!
Agora você pode ser um com Ele, por isso Jesus dizia, eu sou um com o Pai. E você pode e deve dizer, eu sou um com o Pai. O Pai é maior que eu, mas eu e Ele somos um. Nós estamos conectados. Mas vamos lá, a Arca da Aliança ficava lá. E o sacerdote entrava, não podia olhar para Deus. Você pode olhar para Deus, você pode ver o reino de Deus. E na Arca da Aliança, na tampa da Arca da Aliança, tinha 2 querubins. Depois você pesquisa na internet, aí você vai ver. 2 querubins com as asas abertas. Um querubim é o querubim da justiça. É assim, eles ficavam assim com as asas. Um querubim é a justiça de Deus. O outro querubim é a misericórdia de Deus. Você sabe o que é misericórdia? Córdia é coração. Misericórdia. Deus trouxe para o coração dele a miséria do homem. Quando ele viu o homem na Cacolândia, quando ele via o homem no hospital, dilacerado, quando ele via você com depressão, quando ele via você de madrugada chorando sozinha, ele trouxe essa miséria toda para o coração dele, ele sentiu essa miséria. Por isso que diz que Deus é misericordioso, ele traz a miséria nossa para o coração dele. Então lá na tampa da Arca da Aliança tinha 2 querubins, que a arca ainda existe, 2 querubins, um representa a justiça de Deus, e a justiça de Deus dizia, o homem tem que morrer, o homem tem que morrer, o homem tem que morrer, e a misericórdia de Deus dizia, eu amo o homem, ele é feitura minha imagem, minha semelhança. E o que aconteceu? O sacerdote maior de todos é Jesus Cristo, entrou lá nesse lugar e jogou o sangue dele entre os dois querubins, chama propiciatório. Quando ele jogou o sangue dele ali, a justiça e a misericórdia entraram num acordo e houve salvação do homem. Abriu-se o caminho. A Bíblia diz que havia uma cortina no lugar santo para o santíssimo. Ninguém podia passar ali. Quando Jesus ofereceu o sacrifício de sangue dele, você entendeu agora por causa do sangue, o sangue derramado. Quando o sangue foi derramado e colocado ali na tampa do propiciário, a Bíblia diz que a cortina se rasgou de alto a baixo, abrindo um caminho para nós. O caminho está livre para falarmos com Deus. Escreve aí, o caminho está livre, eu posso falar com Deus. Ninguém tira isso mais de nós. O caminho foi aberto, Jesus abriu o caminho pelo sangue dele. O sangue dele tem poder, mas teve poder para isso. Não é essa coisa de você ficar falando, sangue tem poder. O poder do sangue de Jesus abriu um caminho para nós, o caminho está livre. Nada, nem altura, nem profundidade, nem anjo, nem demônio, nem largura, nem abismo, nenhuma palavra, nada pode te separar do amor de Deus, porque o caminho foi aberto por Jesus. Nosso irmão mais velho foi na frente, mostrou o sangue dele e falou, eu paguei por eles. Pegou a cortina e rasgou de alto a baixo. Uau! Não há mais impedimento. Que fantástico, que maravilha, que maravilhoso. Entenda o que Jesus fez por você. Nunca mais aceite alguém dizer que você é pecador, porque o caminho foi aberto, tudo foi pago. A Bíblia diz assim, entremos na sua presença com confiança. Confia em Deus, Ele é amor, Ele é maravilhoso. Tudo isso que Ele fez por amor. A justiça queria que você morresse, a misericórdia queria que você vivesse. O amor é mais forte do que a morte. A justiça e a misericórdia entraram num acordo e abriram o caminho. O caminho está livre. Uau! Não tenha medo mais de Deus. Não tenha medo mais de Deus. Eu pequei ontem. Deus já sabe. E Ele te ama. Ele mostrou, a Bíblia diz que Deus prova o amor dele para conosco. Ele não provou, Ele prova até hoje o amor dele para conosco, em que Cristo morreu na cruz, sendo nós ainda pecadores. Você não merecia, mas Ele morreu por você sem você merecer. Agora você merece, porque o sangue de Jesus custou caro. Agora você merece. Você agora é rei, e Jesus é o Rei dos Reis.
A Bíblia diz que porque Jesus, nosso irmão mais velho, fez isso, Deus o colocou acima de todo nome. Ele é Senhor dos senhores. Você é rei ou rainha e ele é o nosso rei. Ele está um lugar acima de nós, superior aos anjos. Quantos entenderam o que Deus fez por você? Quantos entenderam o que Deus fez por você? Cara, a Bíblia diz assim, se Deus não negou o seu próprio filho, Jesus, para morrer na cruz, você acha mesmo que ele vai te negar um carro? Você acha que ele vai te negar uma casa? Tudo isso você pode conseguir só com as afirmações, só com a fé. Mas você sabe o que Deus está te dando de mais importante? Sabe o que é mais importante que você está tendo? Não é a sua ascensão à sua casa, ao seu carro. É o conhecimento. Eu queria que você parasse agora e prestasse atenção no que Deus está fazendo com você. Você ou estava angustiado, ou estava deprimido, ou estava endividado, estava desesperançado, você estava rachado, você estava um trapo, você estava até dentro da igreja. Eu estou falando de mim, eu estava na igreja e estava destruído, porque eu não entendia a Bíblia. E quando eu falei com ele, Senhor, o que está acontecendo? Eu usei Jeremias 33:3. Eu quero aprender, eu quero te conhecer. E sabe o que ele fez? Ele me deu conhecimento. Eu ainda tenho muitas coisas a vencer, mas eu sei que eu vou vencer todas, porque hoje eu tenho conhecimento. Ele me tirou do pecado, ele me tirou das trevas e ele me tirou da religiosidade. Você já entendeu o que Deus fez por você? Você hoje tem conhecimento que vale milhões. Milhões. Você tem conhecimento para reinar. Você tem conhecimento para adquirir qualquer coisa. Tudo bem, nós estamos no começo ainda. Mas você vai ver a hora que essas coisas começar a acontecer. Não vai parar mais. Você vai falar, caramba, tem coisa que eu estou ganhando aqui que eu nem pedi. Por quê? Porque você tem conhecimento. Isso ele fez por quê? Porque ele te ama. Ele te ama. Não tem vício que te domina. Não tem vício de cigarro, não tem vício de bebida, não tem vício de droga, não tem vício de pornografia, não tem nada, nada, nada pode separar do amor de Deus. O amor de Deus é mais forte do que a morte. Será que você consegue entender o que Deus está fazendo com você? Lembra das pessoas que você ama, que estão lá dentro da igreja, ou que estão fora da igreja, que não têm o conhecimento que você tem, que estão vivendo angústia, tristeza, depressão, estão lá na igreja, cantam no coral, até pregam na igreja, mas não entende bulufas da Bíblia que você está entendendo hoje. Hoje, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantos de vocês hoje conseguem falar com Deus sem culpa, tranquilo, feliz, agradecido, sente prazer de falar com Deus, sente prazer na vida? Quantos de vocês hoje faz isso? Olha aí quantas pessoas, olha quantas pessoas, olha quantas pessoas. Isso não tem preço que pague. Isso vai te levar para patamares maiores. Isso vai te levar para patamares maiores. Isso vai te levar para patamares maiores. E eu vou fazer uma coisa. Eu vou fazer uma coisa agora. Eu vou pedir para vocês entenderem o meu lado. O meu lado pessoal agora. Eu vou cantar um hino. Eu vou cantar uma música que é o meu testemunho e que talvez possa ser o seu também. Eu não canto bem. Eu já cantei bem, mas eu cantava tanto, pregava tanto que minhas cordas vocais ficaram atingidas e eu não canto bem. Eu até troco as letras das músicas às vezes. Mas eu vou cantar uma música, mesmo desafinado, para você ouvir e saber o que Deus fez por você. Essa música é bem antiga, ela diz assim: o bom pastor buscou-me, já longe do redil, e com ternura achou-me,
caído, triste viu. As chagas com amor pensou, e ao lar nos braços me levou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Seguiu-me bem distante, no seu lugar no céu, e disse em voz amante, achei-te, tu és meu. Jamais senti tão grande amor como esse do meu bom pastor. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Por Ele sou querido, que graça singular, pois Ele foi ferido. Desculpa, gente. A fim de me salvar. Assim ovelha dele sou, e com o seu rebanho vou. Perdão. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. É só isso que eu quero falar para vocês hoje. É só isso. Graças te dou, Criador, por tão grande amor por mim e pelos meus queridos que estão me assistindo. O amor é mais forte que a morte. Graças te damos pelo seu amor por nós. Graças te damos, Senhor. Graças te damos. Queridos, eu vou terminar a live aqui. Eu sou meio emocionado. Me desculpe. Vamos lá pro nosso WhatsApp. Lá vocês podem demonstrar o seu amor por Deus. A nossa lição de amanhã é gratidão. Gratidão não pelo carro. Gratidão não pela casa. Mas gratidão pelo amor de Deus, que é tão grande, tão maravilhoso. O amor de Deus nos constrange, sabe? Não tem nada igual. Quando você olhar para alguém, veja Deus nele. Veja Deus em todo lugar. Vamos lá para o nosso WhatsApp, gente.